E você acha que será difícil para identificar aqueles que se recusarem a aceitar a marca da besta? Na verdade, todos nós já estamos sendo monitorados por este olho oculto, que por causa do Espírito Santo, por enquanto, só pode nos observar e aguardar a hora para a sua manifestação. Inclusive, ele já tem feito testes. Ao longo da história já fez testes. Você tem ao lado a imagem, uma primeira imagem da Terra sendo circulada por satélites, que estão observando tudo, que estão vendo tudo. Você tem a IBM, que a gente já citou aqui, foi grande parceira do nazismo na catalogação dos judeus. Você tem Hitler nos seus discursos inflamados. Você pega a imagem de Hitler, você pode fazer uma inferência, você pode fazer uma imaginação a partir disso do que serão os discursos do anticristo. Quem é que não tem um celular hoje? Quem é que não tem um aparelho de computador? Quem não tem um tablet? Um aparelho televisor em casa? Com TV a cabo, esse tipo de coisa? Então você pense, quantas ferramentas existem para que o seu discurso chegue em tempo real em cada lugar do mundo, em cada lugar do planeta. Isso não é à toa, meu irmão, isso não é à toa. Isso tem um propósito, tem um significado. E você vê a imagem mais abaixo, os corpos dos judeus que foram capturados e foram mortos covardemente pelos nazistas. Isso foi um teste muito bem sucedido. E esse teste bem sucedido será aplicado quando chegar a hora interessante para eles. E para quem continuar a duvidar da eficácia de Satanás em estabelecer o seu governo por meio do anticristo, eu lhe digo que ele já testou o seu sistema e comprovou a sua eficácia. Durante a Segunda Guerra Mundial, um dos piores anticristos que já houve, Adolf Hitler, contou com a imensa colaboração de uma empresa de informação chamada IBM para criar dados catalogados de todos os judeus que viviam na Alemanha. Pronto o trabalho, todos foram transferidos para campos de concentração, onde milhões foram mortos no episódio conhecido como Holocausto. Agora vamos dar uma olhada panorâmica sobre os fatos que são elencados no Apocalipse e que devem ser objeto de estudo específico. Por exemplo, estabelecimento da religião universal, Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinha uma das 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações, e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia. E aí você pega as religiões místicas, religiões de mistério, os cultos de mistério, os cultos ocultistas, né? Aquilo que está não completamente revelado, mas que é revelado um trecho, uma parte, para chamar a atenção, e aí só então depois vai sendo aos poucos revelada a sua verdade. Esse mesmo mistério é que participa, é que está presente na atuação dessa prostituta, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Esta mulher que João vê montada sobre a besta, nada mais é do que o estabelecimento da religião universal do anticristo. Esta religião que já está presente no mundo. Já está presente. Essa religião não tem uma placa, não tem um registro, não tem um local de culto. Ela ainda é um espírito atuante, como o nome que estava sobre a testa da besta, Mistério, a Grande Babilônia. Então quer dizer, a mesma mentalidade, a mesma prática da Babilônia está difundida por diversas religiões. E aí quando você menos espera, até certas igrejas têm adotado esta mentalidade para dentro dela.
quando certas igrejas começam a colocar a Bíblia de lado e começam a adentrar por certas práticas místicas, começam a adentrar por certos conceitos místicos, começam a adotar certas lógicas extra-bíblicas, o que estão elas fazendo senão se filiando a esta religião? E quando o anticristo vier, vai encontrar muitos que o apoiem, vai encontrar muitos que participem do seu grupo. A maçonaria já tem promovido esta religião. Desde a sua fundação, a maçonaria tem encabeçado esse projeto satânico de reunir credos debaixo de um governo. Dentro das práticas maçônicas não é rejeitada nenhuma divindade, mas nos graus avançados o iniciado abandona seu Deus, qualquer que seja, para reconhecer somente o que eles chamam Gadu, ou o arquiteto. Grandes personagens e importantes eventos da história foram e são dirigidos pelos conceitos criados na maçonaria, desde a Revolução Francesa até o sistema financeiro norte-americano. E aí onde você pode até se surpreender, essa é a parte da história que não é contada. A Revolução Francesa, por exemplo, ela teve grande participação dos movimentos maçônicos. A Revolução Francesa, na verdade, seria até um fracasso sem a colaboração desse grupo. Esse grupo que antes era um grupo místico, era um grupo separado, um grupo escondido, mas que hoje nem tanto, tem cada vez mais assumido grande papel de liderança. Você tem, por exemplo, a independência do Brasil, Marechal Deodoro, o golpe que estabeleceu a República. Na verdade, nisso você vê também movimentações, maquinações de grupos de maçons que apoiaram, que deram aval, que deram apoio, que financiaram, que bancaram. Você tem, por exemplo, grupos de maçons envolvidos na política e na economia de diversos eventos da história. Então, se você estudar um pouco, você vai ver que conceitos muito importantes, o conceito positivista, ordem e progresso, a bandeira do Brasil, diversos monumentos, e aí a gente vai elencar alguns aqui, vai colocar alguns exemplos. Todo esse sistema teve certas pinceladas maçônicas. Alguns símbolos maçônicos, as colunas são muito importantes para eles. Então alguns símbolos, Sol, a Lua, o olho de Horus, símbolos que eles vão espalhando por aí, por diversos monumentos e marcas. Você tem a régua e o compasso, por exemplo, com o G, que eles dizem que é geometria, mas que na verdade é Gadu, o deus deles. A presença maçônica nos monumentos públicos. E um monumento que com certeza você já viu, que está presente, digamos, não sei se todas na área do mundo, mas quase todas pelo menos, o obelisco. Aí você tem esse obelisco, um monumento que talvez você não admire, você nunca solicitaria a construção de algo assim, mas eles existem e estão espalhados aí por todos os lugares do mundo. Você tem, por exemplo, esse aqui, ó, o obelisco da Praça de São Pedro, no Vaticano. Você tem aqui um grande obelisco, vamos dizer assim, um pedestal, na verdade, com a imagem, o que eles dizem que vem a ser a Estátua da Liberdade, mas que guarda em si muita simbologia maçônica, muita simbologia maçônica. Então, o obelisco nada mais é do que um símbolo fálico, e esse símbolo é a atribuição a deidades antigas, deidades pagãs, que cultuavam a fertilidade. Diziam que a terra, diziam que a lavoura, a agricultura, para que ela fosse bem sucedida, teria que ser cultuada através de símbolos que fizessem menção ao sexo, fizessem menção à sexualidade. E esse símbolo, o obelisco, é uma tradição mística, ocultista, trazida, herdada, preservada pela maçonaria. A maçonaria cultua esses símbolos pagãos místicos. A maçonaria, por exemplo, se divide em rito de York, rito do Egito, por exemplo, rito do Grande Oriente, ritos que preservam o culto
a toda a simbologia pagã. Então, mesmo estando dentro do nosso meio, participando do nosso convívio, participando até de instituições religiosas importantes, eles preservam o paganismo dentro de nós, da nossa sociedade. Eles trazem esse paganismo para dentro da nossa sociedade, colocam estampados na nossa cara. Esta é a contribuição dos maçons para o mundo. Aqui temos, por exemplo, a presença maçom extraordinária nos, digamos, do símbolo da economia americana, o dólar. Está aqui na nota de dólar. Quem tiver a nota de dólar, pegue ela, vira a parte do avesso e olhe lá, está lá a pirâmide, um símbolo místico, um símbolo relacionado ao Antigo Egito, né? Era um lugar onde o faraó era enterrado, mas simbolizava também um portal para o além, um portal para o mundo dos espíritos, o mundo do além. E na parte de cima da pirâmide, o olho de Horus, o olho que tudo vê, um símbolo maçônico presente na nota de dólar. Você acha que isso é à toa? Qualquer pessoa colocaria o símbolo que quisesse na nota de dólar? Ou simplesmente um grupo dominante? Você tem a imagem de George Washington, e a imagem faz menção à posição, à forma de uma imagem maçônica, uma imagem mística, de bruxaria na verdade, e que é preservada dentro da maçonaria, o Baphomet. Então Daniel 9:27, partindo agora para a questão do anticristo, do governo, a forma do governo do anticristo, e trazendo, elucidando novamente a questão da escatologia em Daniel. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Segundo Tessalonicenses 2:7-9, a manifestação do iníquo. Daniel 12:1, a grande tribulação para Israel. Daniel 9:27, que acabamos de ler, o anticristo firmará um pacto com Israel, e agora estamos dentro da 70ª semana. O Espírito Santo subiu, levou a igreja foi arrebatada, está na glória. Aqueles que ficarem já estão participando da perseguição do governo do anticristo. E aqui vem a parte política, em que o anticristo estabelece um pacto com Israel, através do quê? Qual será a moeda de troca? Está aqui a moeda de troca. O anticristo firmará um pacto com Israel para a reconstrução do templo, valendo-se deste templo chamado Mesquita de Omar. Isso que você está vendo aqui é uma mesquita. É um grande mistério de Deus, que está colocado bem em cima da área onde era o templo de Salomão. Então, a mesquita de Omar, e no meio da 70ª semana, ou seja, 3 anos e meio, romperá o pacto e tentará ser adorado como Deus dentro do templo, dando início com isto à grande tribulação, que se encerrará quando Cristo vier com a sua igreja para salvar a nação de Israel e para instaurar o milênio. Será que você tem alguma dificuldade em acreditar no cumprimento dessas promessas? 69 semanas se cumpriram, e essa com certeza vai se cumprir. Logo após o anticristo quebrar o pacto durante os 3 anos e meio, dar-se ao início da grande tribulação, que foi anunciada por Cristo, que disse: se não fosse abreviada, ninguém sobreviveria. Nessa época será cumprido o programa que está escrito nas pedras da Geórgia, o qual estipula, olha só, entenda essa situação, o qual estipula um número ideal para a população mundial em 500.000 pessoas, sendo que o globo, ao longo do globo terrestre, há milhões de habitantes, milhões de pessoas. E como você pensa que chegarão a este número? Veja os outros 3 cavalos que são liberados pelos selos. Então, você tem aí a anunciação do projeto dele. Nesse local aí, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, um grupo místico, ocultista, maçônico, um grupo que não se revela, não aparece, levantou esse monumento e escreveu em diferentes línguas que um número ideal para a população seria 500.000 pessoas. Agora diga para mim,
como reduzir a população a um número de 500.000 pessoas, senão através da espada, da peste, da fome e da guerra. Eis a política do anticristo. Em Apocalipse 19, 11 ao 21, é descrita a grande batalha que termina com o governo do anticristo e estabelece o reino de Cristo por 1000 anos. Neste local se reunirão as tropas, após a 7ª taça ser lançada sobre o ar, e os espíritos que saírem do anticristo, da besta e do falso profeta, enganarem as nações e trazerem elas para cá, para se reunirem aqui e tentar exterminar Israel do mapa, quando o Senhor Jesus Cristo, montado num cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue, com escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vier juntamente conosco, libertar Israel, lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, amarrar Satanás por 1000 anos e nós governaremos juntamente com ele. Apocalipse 19, 11 a 21. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E seguiu-nos exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Eis aí o governo que esperamos, eis aí a nossa esperança. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, juntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais da carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a carne dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dele fizera sinais. E o que enganou e receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram com as suas carnes. Este é o destino daquele que se levanta contra o Senhor. Evento dos fins dos tempos, juízo dos selos, das trombetas e das taças. Está em Apocalipse de 6 a 18. O julgamento dos judeus gentios e julgamento dos judeus e gentios ímpios. A separação dos carneiros e dos bodes. Ezequiel 20, 33 a 38, Mateus 25, 31 a 46, Apocalipse 19, 15 a 21 e Apocalipse 21 ao 4. Satanás amarrado por 1000 anos em Apocalipse 21 ao 3. Ressurreição dos santos da grande tribulação, Daniel 12, 2, Apocalipse 24. Reino milenar, Apocalipse 25 ao 6. Rebelião final e término do milênio, Apocalipse 27 ao 10. Ressurreição dos ímpios e juízo final, Apocalipse 20, 11 ao 15. Talvez um dos piores trechos das Escrituras, dos mais terríveis, dos mais pesados. Vale a pena fugir desse julgamento, vale a pena estar fora dele, vale a pena tirar quantas pessoas for possível tirar desse julgamento. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros. E abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia.
e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nenhum prazer que você possa ter na terra pode justificar a eternidade num lugar deste. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Desperte. O objetivo desse seminário é que seu nome esteja escrito no livro da vida e você possa entrar no céu pelas portas da graça de Cristo Jesus. Amém.